Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao lançamento do terceiro volume da coleção Caminhos da Aprendizagem e Inclusão, entretecendo novos saberes, novos conhecimentos, novas abordagens. Nesse terceiro volume, nós estamos fazendo o lançamento aqui na livraria do psicólogo e do educador, em parceria com a editora Artesã. E devido ao contexto pandêmico que estamos vivendo, nós teremos algumas poucas pessoas aqui na livraria e também a participação online no YouTube, além dos autores que estão aqui nesse momento em diversas cidades aqui do nosso país, inclusive de Portugal, a nossa querida Dona Alda Baeta, que também tem um capítulo, sempre teve um capítulo em cada um dos nossos livros. Sejam todos muito bem-vindos. Ao final da fala dos nossos palestrantes, reportem as suas questões, as suas observações, que eles terão a oportunidade de lhes responder. Gratidão a todos e vamos em frente. Professor Fernando Capovilla. Luciana está no YouTube e ela está ouvindo, ou não? Faz um teste alguém no YouTube aí para ver se está saindo o som. A produção da fala por história, produção por parte da criança de 7 anos de idade e 7 anos de idade e 10 anos de idade. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação. Nós fizemos o teste de vocabulário por figuras USP. Todos os que fazem uso de instrumentos de avaliação de vocabulário estão acostumados a entregar o teste de vocabulário por imagens Peabody, que nós normatizamos em 1997. Validamos e normatizamos, dos 6 anos de idade até os 14 anos de idade. Muito bem. Por que é que o Peabody não está disponível no Brasil até o presente? Porque é um teste copyrighted, é um teste extremamente caro, não é? Difícil de disponibilizar. Tanto que as pessoas têm usado as nossas normas, não é? E reorganizado as pranchas do teste que elas compram. Né? E, desde o início, eu estou preocupado com o fato de que é muito difícil para o clínico e para o pesquisador e o professor ter acesso a esse instrumento. Pensando nisso, nós produzimos o teste de vocabulário por figuras USP e o normatizamos dos 6 aos 14 anos de idade. E nós o fizemos por comparação com uma série de outros instrumentos de consciência fonológica, de processamento auditivo central, de vocabulário próprio Peabody, de leitura em voz alta, de escrita sob ditado, de nota escolar. Em todos os casos, nós percebemos
que o teste de vocabulário por figuras USP é extremamente apropriado, sensível, robusto, para avaliar o vocabulário entre 6 e 14 anos de idade. Agora, vejam, o PIBARI avalia dos 2,5 aos 14 anos de idade. 2.000 anos de idade. Então, nós precisávamos cobrir esse extremo inferior da distribuição. Foi muito fácil fazer isso. Nós geramos 30.000 imagens, apresentamos para universitários e pedimos para eles nomearem o que é que aquelas figuras representavam. Jogamos fora quando não havia 70% de concordância, aplicamos no ensino médio, 70% de concordância preservamos, menos que isso jogamos fora, aplicamos no segundo ciclo do ensino fundamental, ano a ano, e depois no primeiro ciclo do ensino fundamental, ano a ano, e depois no ensino infantil. Crianças de 5 anos apresentávamos as figuras, pedimos para elas nomearem, desta feita, não mais por escrito, claro, mas verbalmente. Elas nomeavam as figuras, e então nós pegávamos aquelas que tinham 70% de concordância e aplicávamos para crianças de 4 anos. 70% de concordância aplicávamos para crianças de 3 anos. 70% de concordância aplicávamos para crianças de 2 anos. Então, professor, somente 1 minuto. Nós acabamos com um teste extremamente robusto, que avalia vocabulário receptivo e vocabulário expressivo a partir dos 18 meses até os 6 anos de idade, não é? Esses testes estão disponíveis em forma de livro e são os melhores testes do mundo. Não tem royalties envolvidos, né? Eles têm um custo muito baixo e você, pesquisador, está convidado a tirar xerox e usar para fins não de emissão de laudo, não profissionais. Está bem? Muito bem. Então, vocabulário é a base da alfabetização competente, como eu falei. Está aqui o teste de vocabulário auditivo e o teste de vocabulário expressivo, normatizados dos 2 aos 6 anos de idade. O vocabulário expressivo é o melhor preditor de produção de texto entre 8 e 10 anos de idade. O vocabulário receptivo é o melhor preditor de compreensão do texto dos 8 aos 10 anos de idade. Nós podemos avaliar já desde os 18 meses até os 6 anos de idade. Então, esses instrumentos estão disponíveis para a comunidade de pesquisadores, de psicopedagogos, de fonoaudiólogos, de psicólogos, né? E eu estou disponível para responder a todas as perguntas. 5 minutos cravados. Muito obrigado. Professora João Mires, se não houver perguntas, eu quero aproveitar meu tempo para a próxima apresentação. Sim, professor. Agora a sua próxima apresentação. Maravilhoso, muito obrigado. Essa é mais densa. Vamos lá. Compreendendo a fala, laléu em grego, né? Portanto, a fala é denominada lalia, recebida por audição, por visão e por tato, né? Veja só que interessante. Foné é voz em grego, né? Unidade mínima da voz é fonema. Mas, então, qual é o seu correspondente visível, não é? Os engenheiros chamam isso de visema, não é? Mas visus é visão e é unidade mínima. Latim, visus, grego, ema. Então, é um bastardismo. Outra coisa, não diz o que é visto. Então, nós propusemos uma alteração, um aprimoramento da terminologia do campo. Então, a unidade mínima de audição seria o otolalema. Otos é audição, em grego. Visão, otos, otolalema, e tato, tatolalema. Então, a atividade de receber a fala audível, né? Então, a fala audível, a fala que produz sinais traços audíveis é a otolalia, sinais visíveis, otolalia, sinais tactíveis, tatolalia, para a comunicação entre surdos cegos. Vamos lá. Comecemos com uma brevíssima demonstração aqui. Todo mundo conhece? Fica muito claro o que ela está dizendo, ba, ba, ba. Beleza. Agora veja. O que é que ela está dizendo? You probably heard the word thaw with an F. No, we're not eating magic mushroom. Então, beleza, perfeito.
O que é que nós estamos dizendo? Esse é o efeito McGurk, muito conhecido, certo? Muito bem, eu vou compartilhar a minha tela agora. Ele mostra que a percepção da fala é multimodal, é fruto de uma fusão do input visual com o input auditivo. Esse é o efeito McGurk. Publicado pela primeira vez em McGurk-MacDonald, 1976, em Seeing Lips and Hearing Voices. Né? Então, veja só, por um dado áudio, se o vídeo for compatível, a experiência é compatível. Vocês ouviram ba, 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 e viram a articulação. Portanto, a sua experiência foi de ter recebido, né, ter testemunhado a fala ba. Ótimo. Mas, para esse mesmo áudio, ba, 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 se o vídeo for trocado para ba, 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 então a sua experiência auditiva da fala é afetada pelo vídeo, não é? Então, se o auditivo for ba e o visual for vá, a sua experiência é de vá. Então, isso mostra claramente que a percepção da fala é multimodal e ela é afetada. Todos nós fazemos leitura orofacial o tempo todo, por isso que os míopes não ouvem sem os óculos. Ouvem, né? Então, a fala lalia, unidade mínima, lalema. A fala ouvida, otolalema. A fala vista, optolalema. Fala tateada, tatolalema. Ótimo. Então, o método fônico é mesmo só fônico? Foné é voz. E, dentre as propriedades da fala, voz é apenas uma delas, na modalidade auditiva. Em verdade, a fala produz traços visuais e traços táteis, né? Visuais usados pelo surdo, vidente, para fazer leitura orofacial visual, e vou mostrar todos os dados sobre isso, e tátil, usado pelo surdo cego, como aqui nessa foto, a Ellen Keller, né? Que perdeu a audição antes dos 2 anos de idade, e a sua professora Anne Sullivan. E a Ellen Keller está fazendo leitura orofacial. Note que ela põe o polegar na traqueia, distinguindo assim as consoantes vozeadas como b, né? Z, v, né? Das desvozeadas como p, em que elas não vibram, né? Ok? E note como ela tem o dedo no pavilhão auditivo, pavilhão nasal, na narina. E assim, ela identifica a diferença entre as consoantes orais, a, e as consoantes nasais, an. Nas nasais vibra, nas orais não vibra. Da mesma forma, os ditongos crescentes, né? Oral, ai, nasal, an, como em mãe, né? Yang, né? Os crescentes e os decrescentes, an, né? Ok? Então, a surdo-cega, que é a Ellen Keller, fazendo leitura orofacial tátil, via tadoma, das consoantes na traqueia, distinguindo vozeadas e desvozeadas, com o dedo médio sobre a narina, distinguindo entre as orais e as nasais. E a boca, a forma da boca, né, é dada pelo dedo indicador, né? Portanto, a fala, como ela não produz só traços audíveis, não é só foné, não é? Então, o método fônico, em verdade, é o método lálico, não é? Porque ele ancora a escrita na fala. Ué, os sumérios fizeram isso, os inventores da escrita eram ouvintes. E o alfabeto mapeia a fala, as unidades mínimas. A gente tem que parar de falar que letra tem som. Letra não tem som, né? O que tem som é o grafema, o que representa som é o grafema. A letra é um símbolo gráfico visual. Quando o surdo faz soletração digital, né, DB, isso mostra claramente que ele não está processando o som, ele está emitindo, ele está representando as letras com as palmas da mão, com a soletração digital. Então, letra não tem som, mas os grafemas têm. Arranjos de letras que compõem dígrafos, trígrafos ou grafemas simples, né? Então, o método fônico, em verdade, é o método lálico, né? E ele funciona tão bem porque os inventores do alfabeto e mesmo dos proto-alfabetos, como a escrita hieroglífica egípcia, né, mapeiam a fala. Quem demonstrou isso claramente foi Champollion, né? Então, as unidades da fala, a unidade da fala ouvida, da fala vista, da fala tateada, e nós fizemos toda uma taxonomia, né? E todo um sistema de representação, toda uma nova nomenclatura. Então, as unidades da fala audível são os optolalemas, da fala visível, optolalemas, da fala tactível,
tatolalemas. Quando você fala audível, os optolalemas são representados por meio de colchetes. Então, os lalemas são representados por meio de barras invertidas, né? Os lalemas podem ser recebidos por audição, por visão, por tato. Então, qual o desafio do naticego? Vamos agora ficar interessante. Qual o desafio do naticego, daquele que nasceu cego? É a homofonia. Me dá um exemplo. Veja só, tem que distinguir pela audição. Não, eu preciso 2 minutos, e depois, como não houve perguntas, né? Eu ainda estou no primeiro tempo. Está. Ok. Então, eu preciso Eu dizer... posso ceder 2 minutos do meu tempo, que eu sou rápida. Não é do seu tempo, é do meu tempo. Eu estou marcando aqui. Nós começamos aos 12 minutos. Veja só. Os lalemas audíveis, os otolalemas, né? Quem depende só da audição, como o naticego, ele tem muita dificuldade em distinguir entre lalemas audíveis, otolalemas, que são quase idênticos, ou seja, homófonos. Você não distingue, exceto visualmente. Por isso que a leitura orofacial é útil. E o naticego, a assinatura do naticego é semelhante à assinatura do autista, no erro de leitura escrita, que mostra que ele não faz rastreamento visual, o autista, e o naticego não enxerga. Os optolalemas, né? Qual o desafio do surdo? O surdo, ao contrário, ele só faz leitura orofacial, ele depende estritamente da visão. Dependendo estritamente da visão, o desafio deles é a homoscopia, quando os lalemas têm a mesma forma. Favá, tadá, xajá, babamá, né? Então, nesse caso, nós fazemos recurso a duas estratégias, a leitura orofacial tátil e o cued speech. Cued speech é quando você articula junto à boca a primeira letra da palavra que contém optolalemas homoscópicos. Por exemplo, pico, bico, mico diferem só em termos da primeira consoante, que são idênticas à visão, pico, bico, mico. Mas se eu articular o N junto à minha boca quando eu pronuncio, fica bem claro que eu estou emitindo mico. Muito bem. Então, vamos lá. As perguntas, podem fazer as perguntas e eu respondo. Se não houver perguntas, eu declino, e então o próximo palestrante, para não ocupar o tempo dele, tá bom? Não existe pergunta, né? Tá bem. Então, muito obrigado pela atenção. As perguntas serão feitas no final, professor. No final de todos. Isso, de tudo, tá bom? Beleza, perfeito. Então, próximo palestrante. Muito obrigado. Olá, bom dia, aqui de Portugal. Meu nome é Donalda Baeta e estou muito honrada em fazer parte de um capítulo nesta obra tão fantástica e nas obras anteriores. Hoje eu irei falar um bocadito acerca do meu capítulo, intitulado A Terapia Cognitiva Comportamental, do conceito às técnicas e métodos de intervenção, ação em contexto clínico e educacional. O objetivo deste meu capítulo foi fazer uma breve viagem sobre a terapia cognitiva comportamental, iniciando por definir o que é realmente a terapia cognitiva comportamental e os modelos que lhe estão adjacentes. Abordei um pouco o modelo comportamental, o modelo cognitivo, os modelos das terapias de terceira geração, pelo que a avaliação em terapia cognitiva comportamental pode ser definida através de parâmetros que comportam uma apreciação multidimensional das emoções, cognições e comportamentos. Utiliza para tal práticas destinadas à correlação de crenças, pensamentos disfuncionais e incorpora também técnicas comportamentais, tal como a exposição, o reforço positivo, com o objetivo de compreender os processos que mantêm a condição
do sofrimento emocional, testando novos paradigmas de pensamento e comportamento. Foi também a minha preocupação neste capítulo abordar um bocadito dos mitos e das realidades que envolvem a terapia cognitiva comportamental. A título de exemplo, por exemplo, um mito: a terapia com crianças e adolescentes ocorre exclusivamente no tratamento das alterações de comportamento, o que não é verdade, portanto isto acaba por ser um mito. A realidade é que a literatura tem descrito a efetividade da terapia cognitiva comportamental na intervenção de problemas internalizantes, como a ansiedade e a depressão. Outro dos mitos é que a prática da psicoterapia cognitiva é diferente dos princípios básicos com adultos e com crianças e adolescentes. Portanto, a realidade é que a terapia cognitiva comportamental com crianças e jovens e também com adultos apresenta os mesmos princípios básicos, diferenciando-se na forma de acesso e nas técnicas utilizadas, que ocorrem principalmente no contexto lúdico da criança. Outro dos mitos associados à terapia cognitiva comportamental com crianças e adolescentes é que exige um desenvolvimento cognitivo que estas ainda não possuem, portanto, o que acaba por também não ser uma realidade. E outras, apenas as crianças mais velhas no final da infância poderão ser atendidas em terapia cognitiva comportamental. Portanto, existem cerca de mais de 100 estudos que mostram que 79% dos casos estudados incluem crianças com menos de 10 anos. Pronto, para além desta questão dos mitos e das realidades, abordo também algumas técnicas de intervenção em terapia cognitiva comportamental e alguns métodos. Dos métodos eu posso aqui salientar como os mais comuns, os mais usados, o reforço positivo, o reforço negativo dependendo da situação, o reforço diferencial, o proporcionar um modelo apropriado, eliminar condições que interferem na manifestação dos comportamentos desajustados, o controle e a mudança de estímulos. Também como métodos pode-se, para diminuir os comportamentos, temos a mudança de estímulos, a punição, o time-out, o custo de resposta, overcorrections, o reforço positivo, o treino de aptidões, exposição gradual ao estímulo aversivo, a modelagem, o role-playing, o controle cognitivo e contratos comportamentais. Tanto nos casos como noutros, a terapia cognitiva comportamental assenta, para além da avaliação diagnóstica, no estabelecimento de um contrato de parceria entre o terapeuta, a família e também, se for o caso, a escola, e é, portanto, nesta tríade de união que nós poderemos obter sucesso mais rápido, mais célere, na terapia cognitiva comportamental. Por norma, as sessões, dependendo do caso, ocorrem semanal ou quinzenalmente, e uma vez identificado o problema, portanto, esse sétimo terapêutico é estabelecido e são delineadas um conjunto de métodos, estratégias que irão ter a participação e a colaboração não só do consulente, criança, adolescente ou adulto, mas dependendo dos casos também é importante envolver os pais, estabelecer metas com eles, envolver a escola, estabelecer metas para a escola e estabelecer mesmo as metas para a própria criança ou jovem. Ou seja, iremos realizar um trabalho de psicoeducação com base no qual se pretende a alteração dos comportamentos ou as atitudes que estão por detrás do problema identificado. Para além disso, portanto, desta viagem através da terapia cognitiva comportamental, eu tentei esclarecer o leitor acerca dos conceitos mais comuns, abordei imensas estratégias e penso que o meu objetivo primeiro era mesmo esse, portanto, fazer esta viagem e fazer com que o leitor ficasse elucidado e cativado pelo tipo de resposta, a meu ver, eficaz que a terapia cognitiva comportamental
nos permite, quer em contexto clínico, quer mesmo em clínico educacional. De momento não me ocorre dizer muito mais, o capítulo também é breve e é concreto. Remeto-me agora às perguntas, quando for o caso, e estarei disponível para qualquer questão. Nada. Mas evidenciar como que o processo de alfabetização no Brasil ainda possui um caráter excludente. Ao mesmo tempo que a gente também consegue perceber como que permanece alijado da política pública o compromisso político para a erradicação do analfabetismo no Brasil. Sobre esses dados é que é importante dizer que nós temos hoje cerca de 11 milhões e meio de brasileiros que ainda não têm acesso à cultura letrada. E a gente pode também destacar, de forma mais geral, que desses 11 milhões e meio de brasileiros que não têm acesso à cultura letrada, que são pessoas analfabetas, a gente pode destacar que há uma geografia, Esse índice se situa com muito mais força no Nordeste brasileiro, nas áreas periféricas dos grandes centros, nas áreas interioranas do país, e, além disso, nós podemos dizer que é um gênero, 1/5 da população feminina com a idade acima de 60 anos no Brasil também não sabe ler e escrever. E temos uma questão racial. O número de pessoas analfabetas entre pretos e pardos é mais do que o dobro do que pessoas brancas. E nesse capítulo 32, a gente vai apresentando esses números. Aliás, há um gráfico que vai apresentar um pouco da evolução da questão do analfabetismo no Brasil, a partir do primeiro censo demográfico, que foi realizado no ano de 1872. Que na ocasião acusou que 82,3% da população brasileira analfabeta. Isso dá para a gente destacar essa questão da exclusão da escola e como que ainda essa função da escola de pensar o direito à educação como uma dívida social histórica está colocado nos dias de hoje. Mas a professora Jalmires e eu, nós procuramos destacar as pessoas que já se encontram no processo de alfabetização em escolas públicas e como que esse processo de alfabetização permanece de uma forma excludente. E a gente pode perceber três elementos. Primeiro, que o processo de alfabetização, muitas das vezes, está estruturado a partir de uma organização para
para crianças, adolescentes. E o espaço material é um espaço, muitas vezes, infantilizado, né? E não só a estrutura arquitetônica, espacial que evidencia isso, também a forma de interação, né? A professora vai trabalhar um texto, vai apresentar uma folha, fala folhinha, usa expressões próprias de alfabetizações, do processo de alfabetização de criança, né? Então, a gente procurou trazer, à luz de autores como Paulo Freire, por exemplo, de que é necessário rever essa perspectiva e a gente pensar um tipo de alfabetização que tem um caráter inclusiva e problematizador. E, para isso, um dos procedimentos do processo de alfabetização inclusiva, a gente pode dizer que é o seguinte, que a professora lutar diuturnamente na sua sala contra o preconceito que paira sobre o analfabeto na sociedade grafocêntrica. No Brasil, a forma de hierarquização, de estratificação por escolaridade é muito forte. E as pessoas que não aprenderam a ler e a escrever na infância e na adolescência têm vergonha de si e de colocar em evidência, né, em situações públicas, essa situação. Então, o primeiro ponto é como erradicar o analfabetismo sem erradicar o analfabeto, que é como nós aprendemos com Paulo Freire, sujeitos de direito que têm história, cultura. O segundo procedimento que nós destacamos aqui é a professora, o professor alfabetizador, se distanciar dessas práticas educativas de infantilização, né? A terceira é trazer para o centro da discussão a questão de uma abordagem crítica e emancipatória baseada no princípio freiriano, que a leitura de mundo precede a leitura da escrita. Mas nós temos, a despeito desses desafios importantes, uma situação política importante de ser destacada, né? O neoliberalismo tem se enraizado na sociedade brasileira nas últimas décadas, criando um senso comum que a educação tem que ser baseada nos princípios do capital humano, ou seja, a educação escolar, em vez de ser pensada como direito, ela é pensada como investimento. E se torna um absurdo pensar em assegurar para uma pessoa de 60, 65 anos, 70 anos a alfabetização, quando se tem em mente que essas pessoas não trarão retorno para o produto interno brasileiro. Nós temos até uma fala do senador, uma pessoa muito importante, vai fazer 100 anos de nascimento, que é o Darcy Ribeiro, quando confrontado com isso, antes da aprovação da Lei de Diretriz de Base, ele falando, num debate, deixa os velhinhos morrerem em paz. Tivemos também fala de ministro, dizendo que o problema do país não é o analfabetismo das crianças e do adultos. O analfabeto já encontrou o seu lugar na sociedade, diz ele. Pode não ser um bom lugar, mas é o seu lugar. Vai ser pedreiro, vigia de prédio, lixeiro, ou seguir outras profissões que não exigem alfabetização. Ele conclui: vamos concentrar recursos em alfabetizar a população jovem. Fazendo isso agora, em 10 anos, o analfabetismo desaparece. Esse senso comum que tem se enraizado na cultura brasileira, de pensar a educação como capital humano, é uma outra luta que nós temos que travar também no chão da escola, na sociedade, para conceber o processo não só de alfabetização, mas de escolarização, como, antes de qualquer coisa, um direito. E é nessa direção que o trabalho é encaminhado, trazendo uma discussão que eu considero muito importante para a consolidação de um princípio de uma escola pública, laica, inclusiva e plural. Então, acho que, de forma bem resumida,
É isso que o nosso capítulo trouxe de contribuição para essa obra tão maravilhosa que está sendo lançada agora, né? Muito obrigado e um bom dia a todas e todas. Estamos abertos aqui às perguntas posteriormente. Muito obrigada ao meu companheiro, Eli, amigo de muitos anos e da jornada na educação, desde a educação básica. Nós vamos deixar as perguntas para o final, tá, Eli? E eu já vi algumas observações aqui no YouTube, a gente vai abordar. Queremos ouvir agora o professor Dr. Jaime Zós. Pode abrir a sua câmera, por favor. Vocês devem estar percebendo que eu estou estendendo o tempo, mas são falas muito importantes e vale a pena a gente parar e ter esse pequeno deleite do que tem no nosso livro, né? Está aqui o nosso livro, acho que está dando para todo mundo ver aí. Uma capa de uma artista plástica que tem sido nossa companheira e se destaca não só pela capa, mas pelo conteúdo muito robusto que ele traz. Posso começar? Por favor. Muito bem, bom dia a todos. É um grande prazer poder participar desta obra, né, com um capítulo, poder contribuir de alguma maneira para esse tema tão importante ligado aí à educação, à inclusão, à aprendizagem. É um grande prazer poder estar com uma parte dos autores muito queridos, né, que também participaram dessa obra. Muito bem, o meu capítulo ele foi escrito pensando em apresentar procedimentos para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e linguísticas que estão envolvidas na alfabetização e também no processo de ortografização. Muito bem, vocês têm levantado aí já uma questão fundamental, que é a questão da alfabetização. Historicamente, nós sabemos que a alfabetização no Brasil ela é muito deficitária, continua deficitária, ainda não resolvemos essas questões. Então, poder falar sobre alfabetização, um dos enfoques que nós temos que dar é a importância das abordagens, como é que nós promovemos essa alfabetização. Então, um dos capítulos está voltado exatamente para um dos subitens do meu capítulo está voltado exatamente para apresentar uma proposta de alfabetização que se chama As Letras Falam. Ela tem uma inspiração fônica, e foi desenvolvida, essa metodologia foi desenvolvida ao longo de muitos e muitos anos de trabalho que eu tenho tido a experiência de viver junto a crianças que não aprendem ou que aprendem com uma grande dificuldade. Então, As Letras Falam é resultado de anos e anos e anos de experiência, tentando trazer tudo aquilo que a gente aprende nas teorias, nas pesquisas, para uma prática, né, para o dia a dia de um consultório, para o dia a dia de uma sala de aula. As Letras Falam tem esse propósito. Inicialmente, então, foi desenvolvido junto a crianças com problemas de aprendizagem e depois também As Letras Falam passou a ser um programa aplicado na educação regular, junto a crianças aí que estão com seus 6 anos de idade ou terminando o ensino infantil, para lograr o processo de alfabetização. Estou envolvido no programa de pós-doutorado, né, até mesmo lá na Unesp, junto com a nossa colega Simone Capellini, e tenho desenvolvido um trabalho junto a uma escola. O ano passado trabalhamos o ano inteiro com as crianças, no que foi possível, houve muita falta, muitas limitações, enfim, muitas interrupções no programa, mas trabalhando com uma escola pública, trabalhando com crianças de classes menos favorecidas, nós chegamos ao final do ano, apesar de todos os pesares, e mesmo apesar das crianças não poderem ver o nosso rosto, assim como nós não podemos ter visto o rosto das crianças, o rosto não, mas especificamente a boca, nós logramos uma porcentagem bastante alta de crianças que chegaram no nível alfabético, comprovando que, de fato, as metodologias têm um impacto, uma força muito grande e que, quando são aplicadas, bem aplicadas, podem superar uma série de limitações ou de déficits
que nós temos observado e que tem gerado, né, como foi apresentado anteriormente, aí uma geração de jovens que abandonaram as escolas e tentam ser realfabetizados ou alfabetizados na sua adolescência, ou mesmo quando já estão no processo de maior maturidade. Muito bem. Agora, acontece que muitas crianças, antes mesmo da gente... Quando a gente começa a buscar a alfabetização de um grupo de crianças, nós podemos observar, principalmente aquelas que têm dificuldades, podemos observar um desempenho, né, como foi muito bem lembrado pelo professor Fernando, de vocabulário, de linguagem muito deficitário. Às vezes nós temos que voltar, como se tivéssemos que voltar e trabalhar aquelas habilidades, aquelas competências que estão fazendo falta para aplicarmos diretamente a metodologia de alfabetização. E daí foi gerado um programa para lidar com essas crianças, que é o Pensando em Imagens, Sons, Palavras e Letras, e no qual nós encontramos um conjunto de atividades para desenvolver competências para a aprendizagem da linguagem escrita. Esse trabalho foi feito em parceria com a professora Bianca Queiroga e com a professora Angélica Galindo, ambas são lá de Recife, Pernambuco, e aplicando as letras falam, elas também sentiram que nós tínhamos que pensar ou propor um material que pudesse suprir certos déficits linguísticos cognitivos que as crianças traziam e que estava dificultando até mesmo a implementação, enfim, a introdução de uma abordagem fônica para a alfabetização. E o terceiro programa que eu apresento neste capítulo, da obra que nós estamos aqui hoje apresentando, é a continuidade, não é, sobre a ortografização. A própria BNCC nos diz, vamos botar o primeiro e o segundo anos do fundamental para dar um enfoque sobre a alfabetização, processo de codificação, decodificação, e a partir do terceiro ano começar de uma forma, pelo menos que eu entendo, um pouco mais aprofundada, a questão da ortografização. Portanto, nós podemos também pensar em desenvolver metodologias para facilitar o aprendizado da ortografia, que também tem sido um tema pouco de baixa preocupação, digamos assim, e com uma expectativa de que as crianças, ao longo da sua experiência, vivência, com as questões da leitura e da escrita a partir da alfabetização, como que automaticamente pudesse dominar a ortografia. Compreender a ortografia significa compreender qual é a trajetória de produção de escrita que as crianças apresentam, as crianças típicas e também as atípicas, compreender quais são os erros mais comuns que normalmente nós observamos no dia a dia da aprendizagem dessas crianças, compreender por que eles acontecem, o que é que leva aos erros. Na realidade, o erro nada mais é do que a manifestação de uma competência ou de um conhecimento que ainda não está consolidado, que ainda não foi constituído. Então, a nossa proposta é, de uma forma pensada, de uma forma planejada, metodológica, caminhar com as crianças, apresentando estas áreas ou esses temas de conflito, as representações múltiplas, o apoio à oralidade, as omissões de letras, por exemplo, são erros de alta recorrência, de alta frequência, e desenvolvendo atividades dinâmicas que podem ser apresentadas em situações clínicas, como também no dia a dia da sala de aula. Muito bem, então, de uma forma sintética, esse capítulo tem por objetivo propiciar material, procedimentos, metodologias com base em evidências, para que o clínico possa trabalhar com as questões do preparo da alfabetização e ortografização, e não só o clínico, mas também o professor no seu dia a dia de sala de aula. Então, obrigado por essa oportunidade. Pronto, eu já terminei. Ok. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, primeiramente para escrever um capítulo, né, nessa obra fantástica. Obrigada pelo convite para participar deste
colóquio, né, do lançamento dessa obra maravilhosa. E eu estou aqui, então, para apresentar o capítulo 7, que se chama Transtornos de Aprendizagem da Escrita, Desortografia e Disgrafia, que escrevi junto da amiga Gisele Donadon Germano, da minha orientadora do doutorado, muito querida, a professora Simone Aparecida Capellini. E o objetivo do nosso capítulo é, na verdade, apresentar não só as definições e fazer algumas considerações, né, sobre a escrita ortográfica e as diferenças dessa com a escrita caligráfica, mas incitar nos ouvintes de agora e depois nos leitores do próprio capítulo algumas considerações acerca do ensino e da aprendizagem dessa escrita, tanto ortográfica quanto caligráfica. Bom, nesse sentido, eu acho que faz referência a entender o que é a desortografia, né? Como o professor Jaime acabou de colocar, a desortografia, então, ela vai compreender esse padrão de escrita que foge às regras ortográficas estabelecidas convencionalmente, né, e que vão reger a determinada língua. Ou seja, desortografia significa apresentar falhas dentro de um sistema notacional esperado para aquela língua. Entretanto, a aprendizagem do sistema notacional, ele não é linear, não é igual para todas as crianças, né? E ele vai se dar ao longo do desenvolvimento do ensino fundamental 1. Então, a gente teria localizado no primeiro e no segundo ano a fase que é denominada de alfabetização, e do terceiro ao quinto ano, a fase que é denominada de ortografização. Sendo assim, fica bastante claro que nós não podemos pensar num diagnóstico de desortografia antes do quarto ou quinto ano do ensino fundamental concluído. Entretanto, os quadros de desortografia pura são muito raras, né? São muito raros, e a desortografia, normalmente, ela vai acontecer como uma das manifestações de um quadro maior, que é o quadro da dislexia. Sendo assim, a dislexia, que pode ser, na verdade, detectada precocemente, pode explicar a maior dificuldade encontrada por alguns escolares na consolidação da aprendizagem das regras ortográficas. Tá? A disgrafia, ela tem uma diferença fundamental da desortografia. A disgrafia ela é definida como um transtorno ou uma dificuldade na produção da linguagem escrita, relacionada à mecânica da escrita, né? Então, os dois elementos que são mais importantes, pensando na questão da própria caligrafia, são os elementos que vão nortear o desempenho da escrita manual, enquanto legibilidade e velocidade de escrita. Portanto, as práticas da escrita manual, elas vão necessariamente depender da estimulação e do aprimoramento das habilidades de função motora fina, de percepção visual e da integração das habilidades visomotoras. E uma questão que é bastante interessante dentro dessa perspectiva é que vários estudos mostram que a interação... Sim?
Donalda, a professora Donalda levantou a mão? Não? Ok. Então, assim, vários estudos mostram que a interação entre os processos centrais, né? Processo central estaria mais ligado à ortografia, e os processos periféricos, mais ligados à questão caligráfica, vão possibilitar a melhor aprendizagem da ortografia e, consequentemente, da própria produção textual. E aí, nós podemos, então, pensar, né, e fazer os seguintes questionamentos. Como identificar esses distúrbios, né, esses transtornos de desortografia e de disgrafia em nosso país, como diversos colegas já colocaram hoje. Nosso país é um país em que os preditores práxicos e perceptivos não estão sendo enfaticamente estimulados na educação infantil. Ou seja, essas crianças entram no ensino fundamental sem pré-requisitos dessa natureza, que serão importantíssimos para a aprendizagem do nosso sistema notacional e para a aprendizagem do caminho das letras, da escrita. Oi? Ok. E o nosso segundo questionamento, então, é que o ensino baseado em instrução explícita da ortografia, que vai provocar, que vai invocar a aprendizagem baseada em reflexão por parte dos nossos escolares, também não tem sido enfatizadas nas últimas décadas. Então, nós ficamos muitas vezes com instrumentos avaliativos que podem nos nortear em relação ao desempenho, tanto da ortografia quanto da caligrafia dos nossos alunos, mas esbarramos no sistema de ensino, tanto da educação infantil quanto do próprio ensino fundamental, em relação a essas duas habilidades de escrita ortográfica e de escrita manual. Então, é deste assunto que o nosso capítulo trata, e eu agradeço a oportunidade, estou aberta a qualquer questionamento. Muito obrigada. Agradecemos muito. Agora nós vamos ouvir o professor Ricardo Franco, que vai finalizar as exposições, e ao final nós teremos as perguntas. Bom, obrigado, Jamiris. É um prazer estar aqui, foi um prazer ter participado dessa obra, né, desse terceiro volume, e eu escrevi o capítulo 21, junto com a Fabiana Silva Ribeiro e a Flávia Heloísa Santos, e o nome do capítulo é Estratégias de Intervenção nos Transtornos Específicos de Aprendizagem. Na verdade, aqui, nesse capítulo, a gente vai abordar dois transtornos, né, específicos de aprendizagem, que foram a dislexia do desenvolvimento e a descalculia do desenvolvimento. Então, o capítulo ele se divide nessas duas partes, né? A primeira falando sobre dislexia e a segunda sobre descalculia. Na parte sobre dislexia, né? Então, é um capítulo sobre estratégias de intervenção. No geral, né? A gente sabe que as principais intervenções para dislexia se referem à linguagem, uma vez que é um transtorno específico da linguagem escrita, e no geral, a gente vê na literatura que as intervenções voltadas para a remediação fonológica são as mais eficazes, né? Mas nós sabemos também que os indivíduos com dislexia têm
alterações, têm déficits em outras funções cognitivas além da linguagem, e uma delas são as funções executivas, que é o tema que eu venho me dedicando a estudar no meu mestrado e no doutorado. Então, nessa parte do capítulo, eu vou abordar, né, a gente vai abordar algumas estratégias de funções executivas que podem auxiliar na intervenção nos indivíduos com dislexia no que se refere à compreensão da leitura. Então, a gente inicia abordando a importância das funções executivas para a compreensão leitura, considerando que a compreensão de leitura é um processo superior da leitura, né? As funções executivas participam desse processo mais superior da leitura, e a gente vai abordar alguns exemplos de estratégias de funções executivas para compreensão, como, por exemplo, o antes, durante e depois, o TWA, mapa de histórias, mapa conceitual, que são algumas estratégias que são bastante referidas aí na literatura. É claro que essas estratégias, elas precisam fazer parte de um processo maior de intervenção, né? Intervenção não é simplesmente ir lá para o consultório ou dentro da sala de aula, aplicar uma estratégia, e isso já é uma intervenção. Então, a gente tem que pensar que essas estratégias precisam ser contextualizadas em um processo maior de intervenção, que, no geral, é interdisciplinar, né? No caso dos transtornos específicos de aprendizagem. Depois, em relação à descalculia, né, o capítulo a gente começa fazendo uma diferenciação entre as dificuldades de aprendizagem na matemática e a descalculia. Então, assim como acontece na dislexia, nem toda dificuldade na matemática representa um transtorno de aprendizagem, ou na dislexia, nem toda dificuldade na leitura é dislexia, são coisas diferentes, né? E então a gente começa abordando essa diferença, e aí no que se refere à intervenção, né, são abordados alguns princípios, 7 princípios de intervenção que a literatura descreve, né, para a descalculia, que seriam as instruções explícitas, que já foi até abordado aqui antes, a minimização de erros durante a aprendizagem, a ênfase nas bases conceituais que define o que é matemática, o que é senso numérico, o que é numerosidade, né? Então, as intervenções precisam estar pautadas em bases teóricas e explicativas desses transtornos, a repetição e a memorização, a revisão acumulativa que a gente vai fazendo a cada uma das sessões, como acontece também com outras intervenções clínicas, como, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, a ênfase nos aspectos motivacionais e de autorregulação também de funções executivas. Depois o capítulo finaliza, né, essa parte do capítulo finaliza falando sobre intervenções que usam a tecnologia para a descalculia, em 2 abordagens. Uma que é assistida pelo computador, então são programas de intervenção com intervenções complexas, né, e completos, que são totalmente assistidos pelo computador, baseados na tecnologia, como calculares, por exemplo, e as intervenções que são enriquecidas pelo computador, então são intervenções clínicas ou educacionais, mas que a gente tem uma justaposição da tecnologia aí, né, fazendo parte do conjunto de estratégias. Em cada uma das partes, a gente finaliza trazendo evidências científicas, então trabalhos tanto nacionais quanto internacionais, que usam essas estratégias, né, que abordam esses exemplos de estratégias em pesquisas, demonstrando a sua eficácia, né? Então, é um capítulo voltado tanto para profissionais da saúde, como fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, neuropsicólogos, que trabalham com
intervenção com crianças e adolescentes com transtornos específicos de aprendizagem, mas também é um capítulo voltado para profissionais da educação e entendendo aí essas bases conceituais, né, teóricas e práticas das intervenções com esses indivíduos que apresentam esses transtornos. Então, espero que seja um capítulo de benefício aí para entender, né, essas intervenções, e eu agradeço pelo convite para participar tanto do livro quanto do colóquio aqui com os meus colegas e colegas. Então, fico à disposição para perguntas também. Um abraço para todos. Obrigada, professor. Estou repetindo porque o microfone estava fechado. Queria pedir a todos que abrissem as suas câmeras. Aqui na Livraria do Psicólogo e do Educador também, nós temos a presença do professor Eli presencialmente. E vou pedir para Luciana Tonsen, que está mediando o canal do YouTube, para iniciar com as suas observações e direcionar as perguntas, tá? Tá ótimo. Gente, bom dia. Uma honra estar aqui mediando vocês aqui pelo YouTube, uma mesa maravilhosa. O primeiro comentário aqui foi da Miriam Buzetti, foi uma pergunta para o professor Capovilla. Ela comentou que leu o capítulo de Damásio Capovilla e a pergunta é sobre o vocabulário. Diante dos apontamentos feitos no capítulo, principalmente sobre o atraso do desenvolvimento da linguagem, o professor já tem alguma pesquisa referente aos impactos da pandemia, ou seja, do ensino remoto no país? E como que os professores poderão desenvolver esse vocabulário na sala de aula no ano letivo de 2022? Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, Thompson, muito obrigado a Miriam pela pergunta. Você, bem breve. Então, eu estou no Conselho Nacional de Educação, na Câmara de Educação Básica, e lá, mensalmente, estão apresentadas dezenas de pesquisas de excelentes pesquisadores das federais, estaduais, confessionais, do INEP, não é? E de ex-conselheiros, sobre o impacto da pandemia no desenvolvimento da linguagem. E o que nós notamos é que o efeito é devastador. Nós usamos como critério as férias ou feriados. O quanto cai o desempenho em relação ao ano letivo normal, né, o desenvolvimento das competências, durante feriados e durante as férias. Então, nós extrapolamos esses dados para o período sem aula. E fica muito claro a importância do ensino híbrido, como nós tivemos dito desde o início, o FUST, para disponibilizar equipamento e internet para comunidades carentes, né, para crianças que têm que acompanhar as aulas por meio do celular da mamãe. Então, assim, o resultado é devastador, a pandemia, porque as pessoas, as famílias mais humildes, que não têm acesso à internet, que não têm acesso ao computador, foram as mais prejudicadas, porque não tiveram acesso ao ensino híbrido como meio de mitigar as perdas ocasionadas pela falta de aula, né? Então, nós regredimos pelo menos uma década, o que é assustador. E nós precisamos de programas de aceleração, de aumentar a carga didática, reduzir o tamanho das turmas, como agora foi aprovado, né? E, assim, possibilitar com que essas crianças tenham acesso a instruções remediativas. E todas as nossas pesquisas, e dos colegas aqui, sobre a importância de gincanas lúdicas para acelerar o desenvolvimento em contraturno à escolarização, isso promove uma explosão de competência, a começar por vocabulário receptivo, expressivo, a articulação da linguagem falada, de compreensão da fala, e
preparando, abrindo o caminho para a alfabetização competente, né? Então, é uma excelente pergunta, muito oportuna, e nós estamos trabalhando nisso. A Unesco está muito atenta a isso, e eu posso compartilhar aqui diversos relatórios sobre estratégias compensatórias durante a pandemia ou de aceleração para ajudar essa criançada. Porque aqui muitos colegas falaram apropriadamente sobre a diferença, né, no desempenho ocasionado pelo nível socioeconômico-cultural da família, né? E agora a pandemia só aumentou isso. Então, é extremamente importante a gente fazer esse trabalho. Muito obrigado. Obrigada, professor. A Miriam ainda continua comentando sobre o capítulo do professor Eli. Ela comenta que é um capítulo muito relevante na nossa realidade. Infelizmente, pouco se olha para o EJA, principalmente levando em consideração o grande número de alunos com deficiência nessa modalidade de ensino. Professor Eli, quer tecer algum comentário? Não, sim, eu trabalhei durante 4 anos no acompanhamento da educação de jovens e adultos em 2 regionais em Belo Horizonte, a Regional Nordeste e a Regional Norte. E na ocasião eu pude ver exatamente o que ela está trazendo para a gente, né? Um número de pessoas com deficiência, mas sem laudo na educação de jovens e adultos. Depois de uma certa idade, fica muito difícil para as famílias, e o próprio sistema de saúde recusa fazer isso, né? Então, a gente tem pouco... então, esse é um elemento que nós não trouxemos no texto, mas é um outro elemento de exclusão no processo de educação de jovens e adultos, né? Então, a negação da existência de pessoas com deficiência e a presença deles, né, como se não fosse. Então, essa ideia da homogeneização, de colocar todas as pessoas na mesma condição, eu acho que é uma observação muito importante e que a gente deixou escapar na escrita do capítulo, né? Muito bem, muito boa consideração. Ótimo. Temos comentários aqui, mesa maravilhosa, maravilhoso material, parabéns, gratidão aos autores. A Miriam ainda comenta, né, Andréia, maravilhosa, meio capítulo, como que é útil ao professor, né? Essa satisfação por estar aqui, então, muitos elogios. Monique Beltrão, né, que bom ter um livro que ampare o professor na sua prática diária, e o entendimento dos processos fortalecem o trabalho didático singular em momentos plurais. Excelente. Tivemos vários elogios e a iniciativa também, elogiando a iniciativa da intérprete de Libras, né, participando desse colóquio aqui conosco, né? Assuntos muito envolventes, atualizações fundamentais, com temática reflexiva para ação e intervenção. Parabéns a todos. Jalmires, mais algum comentário? Nós poderíamos ficar aqui mais tempo. Tem muita coisa de todos os autores e que poderia contribuir de forma muito ampla para todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Alguns pedidos para ter acesso a essa gravação também. Mas nós temos mais 4 mesas aí pela frente. E eu já estou lá na 2ª mesa, que já tem um grupo esperando. Então, da nossa parte, em nome dos organizadores, inclusive o professor Capovilla, que é um dos organizadores dessa obra, nós queremos agradecer demais a presença dos autores que se disponibilizaram. Nós tomamos essa iniciativa de fazer esse colóquio para que todos tivessem mesmo uma degustação do que essa obra traz. E agradeço a todos que se disponibilizaram e convido para permanecer no YouTube e continuar ouvindo
os outros autores. Muito obrigado, que tenhamos um bom dia, não esquecendo daqueles que estão passando por dificuldades com essas chuvas intensas aqui em Minas Gerais e aqueles que ainda estão sendo contaminados pela Covid-19, aqueles que perderam seus entes queridos, a nossa solidariedade. Jalmires, grande fraterno abraço. O professor Capovilla levantou a mão, professor. Desculpa, eu não vi. Eu Pois não, seria bem professor. breve. Eu gostaria de disponibilizar os recursos que foram solicitados da Unesco, do Banco Mundial, de programas que estão disponíveis para todo mundo. O Coach, por exemplo, é maravilhoso, não é? O Teach é maravilhoso. São programas da Unesco e do Banco Mundial disponíveis a todo professorado, especialmente aquele que lida com crianças mais humildes. E eu gostaria de saber como é que eu posso disponibilizar a todo mundo. Tá? Mas se o senhor puder passar, talvez para Jalmires passa e a gente coloca no link, não é, Jalmires? Vou disponibilizar uns 10 manuais. Nós vamos Muito obrigado. colocar no nosso site. No nosso site do eu queria IPAM. manifestar a alegria de saber que o senhor está trabalhando no MEC diretamente, né? A gente está conseguindo juntar pesquisa com política. Isso é que estava faltando no Brasil. Não adianta a gente pesquisar, trabalhar, produzir, e isso não ser colocado na sala de aula. Então, professora, eu estou emocionadíssima em saber que o senhor está trabalhando lá em cima, que o senhor está... Não sou eu. O Brasil é cheio, é repleto de heróis. Maravilhosos heróis. O senhor está lá, está representando... Não, tem que juntar pesquisa com a prática, e é aí que começa, é colocar pesquisadores, né, no Ministério de Educação, é aí que isso que a gente precisa, não pode separar. Professor, eu estou emocionada de estar aqui mediando essa mesa aí do senhor. Muito de obrigado. vocês todos, professores, de vocês todos, uma honra, mas eu queria falar isso com o professor Capovilla. Eu fico emocionada em saber disso. A honra foi minha de participar numa mesa tão boa, com gente tão brilhante e de coração tão puro. Muito obrigado. Por exemplo, o Ricardo Lima, é uma delícia estar junto aqui. Nossa, os Orsi, todo mundo, a Donalda, a Andréa. Muito obrigado. Obrigado. Olha, nós vamos dar 5 minutos, são 10h22. Às 10h27, nós começaremos a mesa 2. Um grande abraço a todos, um bom dia. Bom dia, obrigada. Abraços. Tchau. Um abraço, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.